Eu queria provocar aqui uma discussão com vocês, iniciar dizendo o seguinte: eu participei da elaboração dos Mais Médicos. Por sinal, naquela época a Corporação Médica saiu nas ruas com 3 caixões, era o meu, do Padilha e da presidenta Dilma, dizendo que iam morrer pessoas com aquele programa, enfim. Um programa muito bem desenhado. Quer dizer, uma das metas era aumentar as vagas das faculdades de medicina para que a gente, no prazo de 10 anos, chegasse o que a Inglaterra era 10 anos antes, como um padrão de qualidade no sistema público de saúde, na oferta de médicos em relação à população. Nós estamos abaixo do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, todos os países do entorno, para não falar nos países europeus. Nós temos uma baixa oferta de serviços médicos profissionais para a população. Então essa era uma prioridade. O que fez o golpe do Temer? Suspendeu para os próximos 5 anos os cursos de medicina. Então não vai aumentar a oferta de médicos brasileiros. Quer dizer, a corporação conseguiu mais uma vez impedir que a gente melhore e chegue em padrões internacionais razoáveis. Não estão pedindo para ser líder na oferta de médicos, mas pelo menos um padrão semelhante à Argentina, Uruguai, já seria razoável. Não pode ser o padrão que nós temos. A segunda prioridade foi, enquanto nós não tínhamos isso, fazer um edital público. Os médicos brasileiros estavam liberados para participar, para os médicos atenderem a população da periferia das grandes cidades, o semiárido nordestino, o interior do Nordeste, a Amazônia, a população ribeirinha, enfim, a população indígena, uma multidão de brasileiros que não tinham acesso a serviço, a um médico para atender a população no dia a dia. Você imagina, você está com um filho doente de madrugada e chega lá e não tem quem atenda. Então, era aumentar a oferta na atenção primária. Quando nós fizemos o edital, o Ministério da Saúde e o MEC juntos, e teria supervisão de um professor doutor de uma universidade pública nesse atendimento, ou seja, vai ter acompanhamento, monitoramento. O que aconteceu? Não apareceram médicos brasileiros. Houve um boicote de um lado, e de outro eles achavam R$10 mil, que era o salário na época, um salário baixo. Nós abrimos o edital internacionalmente, e Cuba exporta serviços de saúde, tem um trabalho de formar um médico de comunidade, um médico de família, exatamente para esse perfil que é atendimento primário. Quer dizer, esses médicos viriam até 3 anos, só podendo trabalhar na atenção primária, naquele posto de saúde previamente determinado, com supervisão e acompanhamento. Eles não estavam liberados para trabalhar em outras funções da medicina brasileira. Para isso, eles tinham que fazer um exame que o MEC organiza todo ano, que chama Revalida. Só que no Revalida passavam 4%, 3% dos médicos estrangeiros ou brasileiros que estudaram no exterior passavam no concurso. Então, o que aconteceu? Com o Mais Médico, como esses médicos estudam a legislação brasileira, se preparam, têm o acompanhamento de um professor titulado de uma universidade pública, o índice de médicos que foram aprovados subiu para mais de 20%. Então, nós tínhamos 18 mil médicos quando terminamos o governo, atendendo 63 milhões de brasileiros que não tinham acesso. Todas as pesquisas mostravam uma grande satisfação da população, especialmente com os médicos cubanos, que no início eram mais de 10 mil médicos, hoje são em torno de 8 mil. Eles reduziram para 16 mil médicos, mais da metade do programa são os médicos cubanos. Qual é a crítica fundamental, além da ideológica, que é o centro desse ataque? É que uma parte daquilo que nós pagamos no programa Mais Médicos, Cuba retém, através da Organização Pan-Americana da Saúde, para o quê? Para pagar a previdência desses médicos, para quando eles se aposentarem em Cuba, eles estarem em dia com a sua previdência, mantém a residência desses médicos, a família estudando, todas as necessidades em Cuba, eles têm uma residência permanente, pagar a viagem de volta e garantir o salário deles quando eles voltarem para Cuba. Então, é uma política pública integrada do ponto de vista do país. É uma opção deles fazerem essa opção. Então, não tem nada de dinheiro que vai para o governo cubano, não. Esses recursos vão para um programa que tem começo, meio e fim. Esses 8 mil médicos vão voltar para Cuba. Quem paga a passagem? O programa, porque isso aqui, esse fundo está reservado. Para onde eles vão? Vão trabalhar com salário garantido. A previdência social deles foi recolhida. A família tem a casa, manter a casa para morar. Tudo isso é a concepção e nós respeitamos a autodeterminação dos povos. O que nos interessava era o serviço de saúde no Brasil. Não teve um incidente, foi um sucesso estrondoso. Como é que você destrói um programa como esse?
É gente que não votou no Bolsonaro porque é pobre, é índio, é população da periferia. Não é para isso que a democracia vem. Eles estão abrindo o saco de maldade contra o povo brasileiro. Eles estão desmontando o programa Mais Médico. Não tem médicos brasileiros para fazer esse serviço. Não há interesse em ficar vinculado, distante, sem ter consultório, 24 horas por dia, se dedicando ao atendimento da população. Então eu realmente acho um dia muito triste para o povo brasileiro. Foi uma solução emergencial. À medida que os médicos brasileiros foram aceitando, eles foram substituindo médicos estrangeiros, não só cubanos, mas de outros países, mas principalmente os cubanos. Mas é um retrocesso para a saúde pública muito grave e feito de uma forma imprudente. Tudo nesse governo é imprudente, é despreparo, é improviso. E, como eu disse, é muito provável que tudo isso signifique dar com burros na água. Mas, nesse momento, eu diria que é uma perda muito grande para a população mais pobre do Brasil perder esse programa de atenção primária.